Eu sou Yuri Moura e está começando mais um programa Falando Sério, que você acompanha toda segunda-feira e toda quinta, às 17h15, aqui no Canal 19, TV Vila Imperial. Hoje, como sempre, temos as nossas colunas e também trazemos as novidades da cidade. Ao meu lado, já a Lília Monteiro. Tudo bem, Lília? Oi, tudo bem? Cineclubista, veio falar com a gente sobre um evento que vai acontecer amanhã, não é isso? Isso, na Fundação de Cultura, na Sala Humberto Mauro, né, no Centro Cultural Raul de Leone, a gente vai exibir 2 filmes, 2 documentários. O tema do evento vai ser o que é o golpe, né? Porque a gente quer que... Isso, tem um cunho político. A princípio, a gente iria passar esse filme no sábado, no Cineclube SEAC. Só que como o tema é político e como, enfim, tem muita gente que gostaria de debater de diferentes bandeiras, então a gente procurou a fundação que cedeu esse dia da terça-feira para a gente, né? Então, às 16 horas vai ser o primeiro filme, Django, de 1974, do Silvio Tendler, que é um documentário sobre o presidente e tem um cunho emocional bem legal, assim, música do Milton Nascimento, enfim, e é bem legal porque ele é didático, então alunos de ensino médio, estudantes de história, de filosofia, de direito, enfim, que não tenham visto ainda esse filme, é uma boa oportunidade. E depois, às 19h, vai ter a sessão do Dossiê Django, que é um documentário de 2013 do Fontinelli, que meio que continua o trabalho, né, do Silvio Tendler, do primeiro documentário, e de um outro documentário que chama O Dia que Durou 21 Anos. Ah, sim, foi lançado, inclusive... Camilo Tavares, acho que é. Isso, foi lançado, se eu não me engano, na descomemoração do golpe, isso. em 2014, não foi isso? Foi um filme bem sucedido. Inclusive, eles chegaram a vir aqui a Petrópolis, se eu não me engano. Sim, a Aline Castella chegou a passar isso, com o programa dela, o programa 360, isso. Né? E eu até pensei em passar esse filme também. Só que eu pensei no Django porque, assim, foi ele que sofreu o golpe, né? Era a pessoa da vez, né? E ele era insubordinável aos interesses norte-americanos. Era um outro contexto diferente do que a gente tem hoje, né? Os militares estavam completamente alinhados com os Estados Unidos e com a elite, com a Câmara. Então, tipo, era um outro contexto diferente do de hoje. Mas aí vem a função do Cine Debate. Exatamente. Você, como disse, é cineclubista, incentiva esse tipo de discussão. Como é que você acha que esse paradoxo do que aconteceu com o Django e com o que a gente vive hoje no país pode contribuir para esse tipo de discussão? Então, a princípio, pelo nome do evento, né, o que é golpe, a gente pretende chamar não só as pessoas que são contra o golpe, né? Eu, particularmente, a minha opinião, eu acho que está acontecendo golpe. Mas eu também quero ouvir pessoas que, enfim, não concordem com isso ou que não concordem com argumentos ou sem argumentos. Enfim, é legal a gente criar um debate porque tudo está acontecendo dentro dos trâmites legais, só que você vê o abuso de poder de um juiz de primeira instância que bota grampo na sala da presidente e isso não foi ainda comprovado, né? A gente não vê isso sendo discutido na mídia. É muita informação todo dia, como se fosse assim, as novidades do momento, se você não estiver acompanhando, o seu discurso já ficou desmerecido. Sim. Então, mais do que ideológico, eu queria que as pessoas pudessem trocar, entender o que está acontecendo de fato. Porque existem denúncias de vários, enfim, denúncias contra todos os envolvidos, lados, todos os partidos. E você pode discutir moralmente quem é que está sendo, quem é que vai julgar, por exemplo, o processo de impeachment, o Maluf, né, o próprio Cunha presidindo. Então, são essas coisas que você vê que é um jargão, né, mas é uma indignação seletiva e uma justiça seletiva também, que você não consegue dissociar isso de um golpe. Né? Em outros moldes do que aconteceu em 64, porém ainda com características de um golpe político transvestido de uma pseudo-legalidade, uma falsa legalidade. Exatamente. Seria então essa a intenção do encontro, é o quê? Você juntar as pessoas que pensam diferente, mas sem ser de uma forma agressiva. Eu acho que o maior problema, eu concordo totalmente com você, é essa questão de polarização. Eu sou contra, você a favor. Existe um diálogo e tentar entender se o problema vai além da esfera política em si, da esfera eleitoral, de um candidato que a gente vota, como é que a gente pode fortalecer as instituições do país de forma respeitosa, manter o equilíbrio? Seria mais ou menos essa a intenção. Por isso, eu convidei o professor Pedro Cross, que é historiador, né?
para vir mediar o debate também. Eu adoraria, enfim, convidar pessoas assim também que tivessem um conhecimento ou tivessem uma didática de explicar para o público como que funcionam esses trâmites. Por exemplo, Superior Tribunal Federal, ele vai julgar o Lula, enfim, em última instância. A primeira instância não tem, enfim, se aconteceu o impeachment, exatamente. Se aconteceu o impeachment, vai o Temer, mas o Temer também está envolvido em denúncias. Então vai ser o Cunha por 90 dias, né? Então, tipo, seria bem legal que as pessoas que tivessem curiosidade, tivessem vontade de expressar a sua opinião também, abaixassem as bandeiras, né? E pudesse lá trocar e aprender, né? Porque está todo mundo muito confuso com tudo isso que está acontecendo, né? E se de fato acontecer um impeachment, o que seria da gente? Como que vai ser agora em diante em que você não tem mais, por exemplo, o direito à privacidade, ainda né? mais quando as pessoas alinham o que tem acontecido com o processo do impedimento, do impeachment, com os escândalos políticos partidários. Sendo que tem uma coisa que tem nada a ver com a outra. O processo de impeachment que anda é por questão de argumentação de quebra de responsabilidade fiscal, de crime de responsabilidade fiscal. Então as pessoas às vezes acham, acompanhando pela imprensa, que o impeachment da Dilma está ligado com as possíveis acusações ao Lula, com as possíveis acusações ao partido A, ao partido B. E não tem nada a ver. Então, é o que você falou. A gente está no meio de uma confusão total. As pessoas, infelizmente, isso não é coisa do brasileiro. Eu dei quando a gente joga o brasileiro para baixo e eleva o mundo. Não, o nazismo foi assim também. É coisa do mundo. As foi pessoas pautam suas opiniões em informações falsas e ligam uma coisa com a outra, não tem nada a ver. Então, o Cineclube vem com esse caminho e você acha que ali a gente pode tentar esclarecer de forma objetiva? Isso. O meu trabalho no Cineclube do SEAC, a gente nunca bateu de frente com política, exatamente. Até porque, especialmente, né? Até porque é um público variado, é um público, enfim, que geralmente está aqui no final de semana. Então, tem pessoas mais velhas, pessoas mais jovens, mas politicamente eu tenho certeza que ninguém lá é alinhado. É isso. Então, a gente discute outros temas que são, às vezes, bastante polêmicos, mas por mais que eu tenha minha opinião, eu tenho sempre respeito e tento fazer ser respeitada a opinião de qualquer outra democracia polêmica. De verdade. Exatamente. Mas é uma coisa muito difícil você fazer isso, porque acontece que as pessoas hoje, né, com esse tema da política, enfim, agora as pessoas elas estão completamente autistas, né? Ninguém se ouve, não existe diálogo. Você passional. evita, exatamente. Passional. Né? Você até ouve, mas você não é ouvido. Enfim, Perfeito. Não existe essa troca, essa recíproca, né? Então esse evento ele serve para esse espaço que está tão ausente. Então faz a chamada final aí, eu acho que vocês estão de parabéns por essa iniciativa e principalmente por mostrar que tem um caráter brando, um caráter de vamos sentar, vamos conversar com calma, sem aquela coisa de eu te xingar, você me xingar ou pegar um fato pequeno ou um factoide e transformar isso numa verdade absoluta. Então, pessoal, tá todo mundo convidado, o evento é gratuito, vai ser na Sala Raul de Leone, às 16 horas, o primeiro filme, o Django, do Silvio Tendler, e às 19, o filme Dossiê Django, que é um filme investigativo sobre a morte do Django e a morte de várias pessoas envolvidas, enfim, na América Latina, né, mas que morreram da mesma forma, né? Então, é um filme que ele até não é conclusivo, mas ele é propositivo, talvez. Propositivo, isso, exatamente. E depois do segundo filme vai rolar o debate. Então, tá todo mundo convidado e eu queria também agradecer você pela oportunidade aí, e também pela divulgação e agradecer a Fundação também. E falar que qualquer pessoa que queira fazer esse evento é só chegar na Fundação, propor, enfim, o único problema vai ser arrumar o filme, você vai ter que garantir isso. Mas qualquer pessoa que queira fazer um evento na Fundação, existe uma agenda lá. Eu queria passar no sábado, não tinha horário. Eles me deram terça-feira, tá então ótimo, vai passar lá. Vai ser terça-feira. Lília, parabéns pela iniciativa. Obrigada. E sempre que tiver algum evento desse tipo de debate ou outra coisa propositiva, pode contar com a gente aqui. Tá bom, obrigada. Obrigado, até amanhã que eu estarei lá. Ok. Bom, gente, foi o que ela falou, democracia não é só a vontade da maioria, como dizem algumas figuras políticas, é o respeito às minorias também, é o balanço, é o diálogo e as proposições mais à frente. A gente volta logo mais com o programa Falando Sério. Eu estou aqui para lembrar que o mosquito Aedes não transmite apenas a dengue.
ele traz um problema ainda maior que pode estar batendo na porta de casa, o Zika vírus. E esse vírus, se contraído por mulheres grávidas, pode causar microcefalia nos bebês e gerar sequelas para o resto da vida. Como evitar? Fazendo o básico, gente. Combatendo o mosquito. E isso é urgente. É preciso pensar em todas as possibilidades de água parada perto de você. 80% dos criadores do mosquito estão nas residências. Faça a sua parte. Vamos destruir o mosquito. E lembre-se de que mulheres grávidas têm que ter cuidados redobrados. Usar repelentes apropriados, vestir roupas compridas e ficar longe de possíveis criadores. Incentive seus amigos e sua família a entrarem nesse combate, unidos na maior corrente da saúde da história do Brasil. Se esse mosquito faz mal para as nossas crianças, ele não pode nascer. E pode ter certeza, o mosquito não é mais forte que o país inteiro. José tem 9 anos e tem sua infância destruída trabalhando em uma carvoaria. Isso precisa mudar. Trabalho infantil. Você não vê, mas existe. Quero falar de uma coisa. Adivinha onde ela anda? Deve estar dentro do peito ou caminha pelo ar. Coração de estudante, alegria e muito sonho espalhados no caminho, folhas, coração. Juventude, fé. Se a vida fez você parar de estudar, mas você tem coração de estudante, vamos começar de novo. Procure a escola mais próxima e matricule-se. Uma pátria educadora se faz com mais acesso à educação. De volta com o programa Falando Sério, e você pode participar conosco pelo nosso Facebook. É só procurar Falando Sério Petrópolis que você nos encontra. E agora, coluna de saúde com o professor Estevam Scudesi, que recebe também o convidado, Stefan Reynolds, grande publicitário e montanhista aqui de Petrópolis, que vai contar pra gente grandes histórias, grandes picos que alcançou aí pela sua vida de atleta. Não é isso? Boa tarde, Yuri. Boa tarde, Estevam. Boa tarde. Estevão, Diga. não é fácil fazer o que ele faz. Olha, não é não. Na verdade, o Stefan, ele é um amigo meu, né? Além de grande amigo, um amante aí da atividade física. Ele já visitou 5 dos 7 grandes cumes do mundo, sendo que desses 5 ele fez cume em 4. Né? Ele está aqui hoje para contar... Cume é o quê? Chegar ao topo do Chegar topo. ao topo. Chegar Seria ao topo. Isso. Ele está aqui para contar e a gente sabe que, pela parte da fisiologia, não é nada fácil o que ele está fazendo. A gente vai trocar uma ideia agora com ele em relação a isso. O que você absorveu disso tudo? Primeira coisa é que dos 7 grandes cumes você ter ido em 5, Everest, esse tipo de coisa, é uma história. É uma história. O Everest eu fui até o acampamento base, né? Essa montanha ainda provavelmente vai ficar com uma última, porque é uma ordem da cadência. É uma montanha altamente exigente, que eu vou precisar ganhar a experiência de todas as demais, até para poder ganhar um pouco de responsabilidade sobre o que ela interage, o que ela causa, o que ela exige. Então, eu diria que o Everest vai ser o último. Agora, o que eu ganho com isso? Uma maturidade de vida gigantesca. Absurdo. Porque, assim, você tem uma chance de ter um autoconhecimento de si, e aí você vê toda a sua parte física, sua parte de persistência, sua força de vontade, o quanto que ela exige de você e o quanto você vai analisar o seu eu pessoal, mas é uma matéria um pouco diferente do que a gente vai pautar aqui. Não, mas nós vamos ver algumas fotos sensacional daqui a pouco, que ela facilita. Ilustra o que você disse, que além da parte fisiológica que você vai falar, tem uma parte pessoal, uma parte interior. Tem, e é forte, é muito expressivo. Estevão, e no corpo? Então, Yuri, a gente sabe que a altitude tem uma série de influências no corpo humano, né? Algumas pessoas toleram bem até 2.000 metros de altitude. A partir daí, de 2.000 a 4.000 metros de altitude, alguns ensaios clínicos mostram que o corpo começa a sofrer uma série de diferenças, alterações.
que é chamado de estágio compensatório. O oxigênio começa a diminuir, né? A entrada de ar nos pulmões começa a diminuir, embora a percentual de oxigênio na atmosfera continue os mesmos 21% do nível do mar. Porém, as moléculas estão mais esparsas. E aí começa um movimento compensatório do corpo para tentar levar o oxigênio aos tecidos, né? E isso inclui diversos fatores. Um deles é o aumento da frequência cardíaca, aumento da frequência respiratória, a pessoa começa a respirar mais rápido e mais vezes no minuto, né, para tentar compensar a baixa do oxigênio. Então o corpo acelera, ele começa a funcionar de forma não comum. Sem Como dúvida. qualquer prática de exercício seria isso, só que ali num terreno absurdo. O que acontece nesse aspecto, que é o que a gente chama de hipoxia, é a diminuição do oxigênio pela altitude que você alcança. E o fato que mesmo em repouso, é parte do que o Estevão já está colocando, o coração trabalha excessivamente mais para ele conseguir captar, ele conseguir bater para levar sangue a todos os pontos do corpo. Então, assim, a parte da hipoxia, nesse aspecto, quanto mais alto você vai ficando, mais problema você vai adquirindo e até pelo seu esforço físico que você está aplicando. Você está mais cansado, quanto mais Exatamente. alto. Ali a gente tem algumas fotos, a Concagua, Argentina. Essa é a montanha aqui da América do Sul, é a parte mais alta. O Aconcagua é a montanha mais alta saindo da cordilheira do Himalaia e de Karakoram. Ela é a mais alta do Ocidente. Ela tem 6.962 metros, como está lá. Você fez o cume dessa? Fiz o cume. Eu fiz dia 2 de janeiro de 2001. É inacreditável você pensar em ficar 7 quilômetros de altitude pisando em algo. Sem dúvida. Tem que ser um paraquedista. Esse foi do acampamento base do Everest. Essa é uma montanha do percurso, na realidade, ela não é o Everest, é o Amat Dablam. É uma montanha belíssima, e aí eu subi uma parte para poder tirar a foto do pôr do sol. Lá atrás, um pouco atrás de mim, tem uma ponte, que eu não sei se exatamente dá para ver os detalhes, mas é uma ponte que tem cerca de entre 200 e 300 metros de altura. Então, você atravessa para poder subir até a Nanche Bazar. Isso já é dentro do lugarejo Nanche Bazar, que é a cidade dos Sherpas. Tirei a fotografia da montanha. Sherpas é uma etnia? É uma etnia, é o povo Nepal, né? Então, eles são, inclusive, muito fortes para poder ajudar todos os ocidentais. Inclusive, nós, no mundo dos montanhistas, nós dizemos assim com toda franqueza, se não houvesse o povo Sherpa, dificilmente o ocidental conseguiria chegar no topo dessas montanhas altas. Aí. Ou não? Daí é o IAC, né? É o que faz o auxílio de transporte de todo o nosso equipamento, e aí é o integrante da expedição que está ao lado. Daí já é um lugarejo que a gente está subindo a parte para... E essa pausa de descanso, Estevão, a nível de corpo, qual é, até pela experiência que o Stefan teve, qual é o intervalo? Isso é tudo planejado, programado, você treina de acordo com isso. Mas para o corpo, qual a interferência disso direta? Sem dúvida, Yuri. O Stefan pode até falar melhor, porque cada montanha ela tem uma peculiaridade em relação a acampamentos. Mas, em linhas gerais, o corpo humano, você sobe a altitude e ele começa a entrar num estado compensatório para aumentar o número de hemácias, é um fenômeno conhecido como hematopoiese ou eritropoiese, que aumenta o número de hemácias, que a hemácia carrega o oxigênio. Então, aumentando o número de células que carregam o oxigênio, você compensa a baixa de oxigênio. Mas existe uma série de peculiaridades de cada montanha, o Stefan sabe isso muito melhor do que eu. É porque o terreno da particular montanha, você fala do Everest, você fala do Denali, fala do Aconcagua, são 3 altas montanhas de toda maneira. O que acontece é que você tem que colocar o seu corpo apto a conseguir armazenar o número de absorver o oxigênio que está naquela camada de altitude. Então, o que acontece? Você saindo do nível do mar, você vai a uma altitude mais alta e vai normalmente pernoitar embaixo. Então, a tendência da estratégia, você sobe durante o dia, escala durante o dia, atinge uma determinada altitude em que é escalonada, não é? Eu vou aos 8.000 e vou dormir a 1.000. Não há essa possibilidade. Para chegar aos 7, aos 8.000, você vai começar da altitude da área, onde você começa a fazer o trekking, a escalada, e você começa a fazer ascensões de 600 a 1.000 metros de desnível. Nesse aspecto, você se exaure, né? Você realmente se cansa muito, porque a falta de oxigênio, ele cria uma condição meio entorpecente, digamos assim. Você chegou a ter alucinação
alucinação, esse tipo de coisa? Não, mas é um sintoma. É um dos sintomas do mal da montanha. Caso o meu corpo não absorvesse aquela altitude, ou ele se administrar a entender que aquela falta de oxigênio eu tenho que estar naquela relação, eu automaticamente vou perdendo um pouco da minha qualidade de estabilidade. Entendi. Esse é um dos sintomas, principalmente à noite, que você vai ter uma situação de insônia e aí passa a ter a sua alucinação em cima disso. Nosso delírio. Então, a questão da estratégia é de você subir durante o dia, você faz esse desnível de 600 a 1.000 metros, permanece uma quantidade de horas ali em cima para o corpo entender que você atingiu aquela altitude e que ela representa a diminuição de oxigênio, a densidade do oxigênio, e você vai dormir embaixo. Entendi. No dia seguinte, você ou vai descansar, dependendo da exaustão que você cria pela ascensão, ou aquela a topografia da montanha, se ela realmente está exigindo muito de você, para um dia seguinte ou um adiante, você voltar àquela altitude e pernoitar lá. E aí você faz uma nova estratégia adiante, a mesma configuração. Perfeito. Então, você sobe e desce a montanha algumas vezes. Quiçá duas vezes e meia, aquele esforço inteiro que você faria da base ao cume de uma vez. Então, o treinamento... Sim. E, assim, como é que funciona claro. isso? Bom, em primeiro lugar, a pessoa que... Isso é muito individual. O Sherpa, que é a etnia que ele estava comentando agora, é sabido que após uma autópsia de um Sherpa, você tem, de forma já considerável, o ventrículo direito do coração desse Sherpa de forma aumentada, que é a região responsável para levar sangue ao pulmão, para fazer a oxigenação. E eles são pessoas de baixa estatura, que é mais um fator que vai auxiliar, favorecer, que o coração bomba mais e ele é menor, então consequentemente tem mais sangue. O cérebro está mais próximo do coração, né, dessa etnia. Cada pessoa responde de uma maneira, né? Tem pessoas que fazem cume do Everest sem o aporte de oxigênio, né, Stefan? Mas no treino, como é que funciona essa preparação? Você, obviamente, deve treinar com uma mochila, com peso, com sobrepeso. Eu vou fazendo, depende muito da montanha também. O Denali é uma montanha que tem uma característica muito forte e expressiva, porque como ela está no Alasca, ela está quase no Polo Norte. O globo, como ele é um pouco elíptico, ele não é uma esfera plenamente redonda, acaba acontecendo que nos polos a pressão atmosférica reduz mais ainda. E significa que os 6.194 metros da alta montanha... Essa foto é sensacional, desculpa. Eu gosto muito dela. Ela é altamente representativa ao desgaste que eu tive nessa montanha. Fotos do Alasca, né, Stefan? Essas fotos são do Alasca, esse é um planeta branco. E acontece que aos 6.194 equivale aos 7.000 metros de altitude. Sim. Né? Esse já é quase chegando no cume, a gente está na aresta final, no dia do cume, e aí, interessante 22 horas da noite. Porque é o sol da meia-noite, são 24 horas de luz. Muita história para contar. Tem bastante história. Muita história para contar. É muito legal. E aí está no acampamento base. Incrível. Interessante também, Yuri, acaba acontecendo que a altitude você vai tendo uma série de referências, né, o que a gente está falando. Acima dos 8.000 metros, você tem a zona da morte. 8 das maiores, são 14 montanhas acima dos 8.000, 8 estão dentro do Nepal. E acima dos 8.000, o corpo só morre. Você passando esse estágio, você tem que ficar o menor tempo possível. Só que você subir de 8 a 8.848, que é o topo do Everest, e regressar, isso demora horas a fio. Então, assim, você está indo ao encontro da morte, literalmente falando, morte e súbita. Qualquer coisa, não chega nem a ser súbita, mas ela vai te minando a tal ponto, ela vai arriando a sua bateria. Sim. E é basicamente esse termo mesmo. Ela vai a um ponto em que você não tem mais energia, você está absolutamente desgastado pelo volume que o corpo tem que trabalhar para suportar aquela situação inóspita. Chega um ponto que apaga, é um interruptor. Você vai lá e desliga. Na mesma hora. E você fica por lá. É incrível. Stefan, muito obrigado pela tua participação. Acho que todo mundo gostou de não só ver as fotos, mas também de tirar esse tipo de curiosidade e entender, da ótica do Estevão, como o corpo sofre esse tipo de interferência. Estevão, obrigado também. Te agradeço mais uma vez. Estaremos semana que vem aí, Stefan. Obrigado, Yuri. Obrigado, Estevão. Boa tarde, tá bom? Boa tarde. E a gente volta daqui a pouco com a coluna de cidadania, com a advogada Gabriela Maldonado. Até lá. Quero falar de uma coisa. Adivinha onde ela anda? Deve estar dentro do
estudante, alegria e muito sonho espalhados no caminho, folhas, coração, juventude, fé. Se a vida fez você parar de estudar, mas você tem coração de estudante, vamos começar de novo. Procure a escola mais próxima e matricule-se. Uma pátria educadora se faz com mais acesso à educação. José tem 9 anos e tem sua infância destruída trabalhando em uma carvoaria. Isso precisa mudar. Trabalho infantil. Você não vê, mas existe. Voltamos e agora para debater cidadania. Gabriela Maldonado, boa tarde. Boa tarde. Tudo bem? Qual é o tema de hoje? Isenção de IPTU. Polêmica na cidade. Especificamente na cidade de Petrópolis. Polêmica na cidade. E especificamente para idosos, né? Com certeza. Eu trouxe algumas informações. Primeiramente, se restar alguma dúvida, que seja mandado lá no canal do programa, que eu tiro as dúvidas. Tem algumas informações que acho que resta dúvida para todo mundo com relação a quem pode pedir essa isenção junto à Secretaria de Fazenda do município de Petrópolis. Para quem não sabe, fica na rua 16 de março. Primeiramente, acima de 60 anos, aposentado, comprovante do imposto de renda com até 2 salários mínimos, que o imóvel seja único no nome dessa pessoa e que seja a residência dela também. Sim. Tá? Algumas necessidades também que a lei prevê é a comprovação da regularidade, ou seja, do pagamento do IPTU. Suponhamos que a pessoa tenha IPTU em aberto. Ela pode ir à Secretaria de Fazenda, fazer o parcelamento desse valor e, a partir daí, ela se torna Isso é algo que legitimado. está bem divulgado entre os idosos, né? A gente teve aí uma queda de braço entre o governo municipal e a Câmara Municipal, que foi para o TJ, já teve decisão judicial, que é o seguinte, basicamente, que você falou. Quem tem mais de 60 anos, tem só um imóvel, ganha até 2 salários mínimos e tem pelo menos o IPTU em aberto parcelado, pode requerer a isenção desse tributo. Só para recapitular, cumulativamente, acima de 60 anos, aposentado, único imóvel que resida nele e que tenha imposto de renda abaixo até 2 salários mínimos, comprovados pela declaração de imposto de renda, tá? E qual foi o problema? Bom, teve um problema. Porque as pessoas tiveram dificuldade Na verdade, de o que aconteceu? O governo até foi o último governo aí que está na gestão, ele entrou com um pedido de inconstitucionalidade da lei, que já teve decisão e se manteve a lei, que eu acho que é um benefício muito importante, ainda mais, né, se tratando de pessoas maiores de 60 anos com uma renda muito baixa, né? Agora, o que aconteceu também, que teve outra questão municipal, é que muita gente fez um requerimento administrativo junto à secretaria e não obteve êxito mesmo tendo todas essas cumulatividades de requisitos, não conseguiram a isenção. Então, até uma informação que eu passo que é importante é que você procure um advogado ou até mesmo junto à Secretaria de Fazenda. Mas protocole. Protocole um requerimento, porque a partir de 2012 é lei e é garantia essa isenção. Inclusive, a inconstitucionalidade pedida pelo atual governo municipal foi baseada que a lei foi promulgada ainda em 2012, que seria um ano eleitoral. É isso? Yuri, sinceramente, eu não sei qual foi a base do pedido, tá? Eu só sei que teve um resultado já e ele foi favorável ao cidadão de que se mantenha essa isenção. Agora, as minúcias do pedido eu não sei. Só sei que o pedido foi feito nessa gestão do atual prefeito, entendeu? E, obviamente, eu acho que foi até bem razoável, o tribunal entendeu que se mantenha essa isenção. Agora, uma coisa que é importante dizer é que quem fez os pedidos a partir de 2012 não conseguiu isenção, esse direito é um direito adquirido. Então, você pode entrar com requerimento e você tem esse valor
com juros e correção monetária devolvido. Obviamente, às vezes a gestão pública não tem dinheiro em cofre, em caixa, para poder fazer essa devolução. Sim. Mas você pode fazer isso uma compensação, como se fosse uma compensação tributária, mas não de IPTU, porque se você tem isenção de IPTU, você não vai pagar na você frente. tem uma coleta de lixo, porque ainda é obrigatória. Iluminação pública. Exatamente. Caixa, você pode trabalhar com outras. E no fim disso tudo, se você não conseguir a compensação, que você tem esse valor reavido com juros e correção monetária, porque foi um pagamento Então, basicamente, irregular. todo idoso que se enquadre na lei, se enquadre na classificação que você citou agora há pouco, que ainda não tem esse benefício, pode ir na Secretaria de Fazenda e deve obrigar o protocolamento desse requerimento. Sim. Perfeito. E quem não conseguiu fazer, por algum impedimento administrativo, político, seja lá o que for, tem o direito de procurar um advogado e se pagou por medo, por querer estar em dia, tem muita gente que é bem fiel, né, a seus tributos, pode procurar um advogado e tentar o ressarcimento desse dinheiro. Exatamente. E tem outra coisa que eu acho que é importante dizer, é que também de natureza tributária, que se você pagou um tributo que ele ainda mais nessa situação que você tem, o poder da isenção, ou seja, você não precisa pagá-lo, mas porventura ficou com medo, pagou, ainda mais sendo uma pessoa acima de 60 anos, você pode pedir a repetição do indébito do valor também, mas aí já vai para um âmbito judicial, você não consegue isso de maneira administrativa junto à secretaria. Entendi. Mas com o advogado, ou até com o defensor público, que foi o tema do nosso último programa, você pode procurar um defensor público, entrar com uma ação e pedir repetição de indébito, que é o valor em dobro, mais juros e correção monetária do valor pago indevidamente. Tá ótimo, Gabriela. Semana que vem, então, a gente traz mais novidades, mais informações sobre direito e cidadania. Estaremos aí. aí. Não é isso? E qualquer dúvida, só procurar a gente no Facebook, Programa Falando Sério, que Gabriela Maldonado estará lá. Tá bom? Obrigado. Até semana que vem. Igualmente. Boa tarde. Um abraço a todos. Mais um Programa Falando Sério chegando ao fim. Toda segunda-feira e toda quinta, às 17h15, nos encontramos para debater colunas, cidadania, saúde, sustentabilidade e também trazer para você as novidades que acontecem em Petrópolis. A gente se encontra segunda-feira. Até lá e uma boa tarde.